Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Toque Consciente, promovido pela Filial Regional do Capitalismo Consciente Nordeste, no Nordeste, tá? Que englobam os 9 estados do Nordeste. Eu sou o Gabriel, eu sou um homem branco, de pele morena, eu tenho 36 anos, tenho cabelo, barba pretos, uma sobrancelha pronunciada. Estou vestindo uma camiseta verde, dois fones de ouvidos grandes sobre minhas orelhas. Ao meu fundo, apenas uma parede branca. E eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer às nossas convidadas de hoje, Isabelle e Indra, e agradecer o Matheus, que será o nosso anfitrião da noite, vai conduzir essa conversa. Estamos gravando este evento a todas as pessoas que se inscreveram. E como nós estamos no formato de webinar, as pessoas que estão aqui nos acompanhando vão poder interagir com perguntas e comentários através de duas formas: do chat ou do balãozinho de perguntas e respostas, que é o Q&A, tá? Que está aqui embaixo. Então, o Matheus vai ficar de olho e no momento adequado ele vai trazer essas perguntas, esses comentários, para que nossas convidadas também possam comentar. Então, a partir desse momento, eu passo a palavra para o nosso anfitrião. Matheus, muito obrigado por você mediar e facilitar essa conversa, que vai ser muito bacana, e eu vou acompanhar aqui com câmera fechada vocês. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Boa noite, todo mundo, a todos e a todas. Sejam super bem-vindos e bem-vindas. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando para começar esse evento maravilhoso, representando aqui o Nordeste e todo mundo. Queria saudar e agradecer super a participação de Isabelle e Indra aqui nessa nossa conversa de hoje. O nosso tema desse webinar é o propósito maior, né? É como empreender pelo coletivo. E aí aqui a gente tem a presença de Isabelle e Indra para contar um pouco sobre o seu processo de aprendizado, sobre toda a sua jornada de empreendedorismo e de muitas outras coisas. E aqui, em nome da filial regional do Capitalismo Consciente no Nordeste, a gente está muito feliz de poder recebê-la aqui. E aí, antes de passar a palavra para vocês, eu sou Matheus Moraes, sou conselheiro do Capitalismo Consciente aqui no Nordeste. Também tenho a Prisma, que é uma empresa aqui de marketing para marcas e projetos conscientes, e também terapeuta holístico. E Isabelle e Indra têm em sinergia bastante grande. São pessoas que trazem um paralelo super interessante para a nossa conversa de hoje. E são perfis multifacetados, mulheres de Aracaju, têm um caminho aí super interessante, bastante desbravadoras enquanto analisando aqui o caminho delas e conversando com cada uma. Antes de a gente entrar aqui, a gente conversou um pouco. Então, vocês vão se deliciar também com o nosso papo de hoje. Isabelle e Indra, sejam bem-vindas. E agora vocês podem apresentar um pouquinho de onde vocês vêm, o que vocês fazem, começando pela Isabelle. Boa noite, todos, todas. Estou muito feliz. Bom, eu sou Belle. Para me apresentar um histórico geral, Matheus, ou algo reduzido, como é que você quer? Você que manda. Pode ser uma bio, uma descrição básica, rápida, e aí depois a gente adentra nos temas específicos que são bastante. Pronto. Bom, eu sou Belle, eu tenho 31 anos, sou uma mulher. Vou seguir a apresentação do Gabriel. Sou uma mulher branca, estou aqui no meu quarto, um quarto branco com uma janela atrás, preta, e sou uma mulher que gosta realmente, que sou curiosa, essencialmente curiosa, sou arquiteta, sou empreendedora, estou à frente do grupo Gambiarra, e gosto de viajar numa prestação um pouquinho menos formal. Gosto de viajar, gosto de ficar com minha família, na minha casa, com meus gatos, e estou vivendo o empreendedorismo há 10 anos já. Então, amo o que eu faço, mas entendo o olhar não romântico também. E bacana estar aqui hoje, porque esse primeiro olhar é o meu primeiro olhar sobre o capitalismo consciente, esse termo que eu não conhecia. E estou muito curiosa para mergulhar mais, porque acho eu que
que tentava praticar durante esses 10 anos e tenta praticar sem querer. Então, é muito, muito bacana a gente estar aqui hoje discutindo sobre isso, para que eu cresça também junto, né? Esse bate-papo. Eu acho que todo bate-papo traz uma troca muito grande. Uma troca muito grande, né? Muito rica. Obrigado, Isabelle. Um prazer imenso, imenso. Indra, conta pra gente rapidinho. Oi, pessoal. Boa noite. Muito feliz também de estar aqui, compartilhando o sentimento de Belly, de estar podendo trocar sobre empreendedorismo, capitalismo consciente. E, bom, eu me chamo Indra, sou de Aracaju, tenho 33 anos de idade. Profissionalmente, eu sou formada em Direito, advoguei por 7 anos. Em 2017, comecei a empreender, eu empreendo relativamente há pouco tempo, por volta de 5, 6 anos. Tem uma fábrica hoje que produz uma bebida chamada kombucha, que se chama Miwi. O nome dela eu gosto bastante de dizer quando me apresento, porque minha empresa é a extensão de mim. Então, eu falar dela, eu estou falando de mim também. Miwi traz muito o que eu penso sobre empreender, que é quando eu me curo, eu estou curando o mundo. Mi e o I, eu e nós. Então, é um serviço, eu digo, que me nutre muito. E com esse despertar do empreendedorismo, que antes eu não me via empreendedora, advoguei, enfim, estudei para concurso pra caramba, me trouxe várias assim aberturas, desde autoconhecimento, a conhecer pessoas bacanas, a conhecer projetos incríveis. E hoje eu tenho mais duas, digo, frentes assim que me impulsionam como pessoa, que é a Soul Rio, que é uma ONG de limpeza do Rio Vaza Barris aqui em Sergipe. E recentemente me formei como terapeuta Ayurveda, que é uma terapia que eu sou encantada há muitos anos, usava muito em mim, e hoje estou aí contribuindo para ajudar as pessoas também com essa cura com esse sistema de cura tão milenar. De forma bem resumida é isso, mas vamos aprofundando. Maravilha. Quando você falou da mil, e aí depois a gente entra nos detalhes, o significado ele seria me curar, e aí eu estou curando o mundo, né? É isso. Traduzindo a palavra em inglês mesmo, é me, eu e nós, né? Então, quando eu me cuido, eu estou cuidando do mundo. Quando eu me transformo como pessoa, eu estou contribuindo com a minha família em micro, e com a minha comunidade em macro, e assim vai, né? Com o país, com o mundo. Então, imagine se eu digo muito que são as nossas mini-revoluções. Imagine se cada pessoa passasse por essa mini-revolução de se cuidar, enfim, de se tornar uma pessoa melhor, de olhar o impacto que a gente causa no meio ambiente e fazer alguma coisa para mudar isso, né? Eu acho que cola muito com o capitalismo consciente, é uma coisa que eu faço muito na Miwi. Qual o impacto que minha empresa está causando? Como é que eu posso diminuir isso? Então, Miwi, eu gosto muito assim dessa palavra, eu sinto que traz força. Sabe que você e a Belle têm uma coisa assim de veia social muito muito interessante, né? Na forma como vocês enxergam, empreendem e tentam imprimir esse senso de coletividade, esse senso de compartilhamento e de negócios e serviços e enfim. E é muito bonito assim ver, né, em todos os ramos e pensando em toda a cadeia, e o capitalismo consciente enquanto instituto vai muito nesse lugar, né, de encontro a isso, a ajudar, né, empreendedores, de pessoas a pensarem em todas as pontas da cadeia, né, para que todo mundo saia no ganha-ganha de alguma maneira e que tenha um benefício aí para o coletivo, sobretudo. Isabelle, eu queria que você contasse um pouco para o pessoal como que a Gambiarra surgiu lá atrás, há 10 anos, de onde veio a ideia e como foi essa concepção e como que ela cresceu aí nesse tempo. Porque foi um salto, foram 10 anos, bastante trabalho, mas um impacto também bem grande para a comunidade local de Aracaju, né? Isso. Bom, é uma história longa, eu vou tentar resumir, eu nunca consigo resumir e sempre esqueço alguma coisa, mas vou tentar. Tudo começou lá atrás, há 10 anos, eu muito novinha, sempre fui bailarina, sempre fui muito curiosa, como eu falei, sempre gostei de experienciar coisas. Então, tudo começou com um blog
Depois desse blog surgiu um brechó coletivo com as leitoras do blog, e desse brechó coletivo surgiu o primeiro negócio físico, que era um brechó muito pequenininho, num bairro chamado São José, aqui em Aracaju, que é um bairro lindo, muito gostoso. E desse primeiro dia, assim, nesse brechó, que era muito pequeno, foi feito com pouca grana e muito esforço, eu entendia, eu recebia muitas meninas e mulheres, assim como eu e Indra, que empreendiam, que faziam alguma coisa, que ilustravam, que tinham algum produto criativo, e de repente eu me vi ali sem entender muito de gestão, sem entender o que fazer com tanto produto, né? Foi aí que eu entendi que não cabia mais naquele espaço, em diversos termos, na verdade, né? Não só espaciais, né, físicos. E aí foi quando eu viajei para o Rio de Janeiro, e aí conheci a Feirinha Hippie de Ipanema, me encantei completamente e voltei certa de que Aracaju precisava de uma coisa naqueles moldes. Também não entendia como ia acontecer, mas porque não tinha dinheiro nenhum para fazer acontecer, mas entendia que era possível. Então, a coisa do colaborativo surgiu ali de uma maneira muito, vamos fazer, né? A gente tem que fazer acontecer. E foi lá em 2012, na portinha do brechó, que eu desenhei as 10 barraquinhas, chamamos os amigos para tocar, bati de porta em porta em cada vizinho, os idosinhos, para pedir que, olha, nesse dia de domingo a gente vai fechar a rua, senhor, me desculpa. Nem sabia direito o que eu estava fazendo, na verdade. Eu costumo dizer que foi tudo muito natural, assim. Eu sabia que eu queria fazer, eu tinha aquele desejo de concretizar. E aí surgiu a primeira feirinha da Gambiarra, foi como um espaço, né, a criação de um espaço para essas pessoas venderem seus produtos, né? Eu fazia aquilo de uma forma menorzinha ali no brechó e consegui tirar, né, expulsar, tirar aquilo, aumentar aquilo daquela lojinha pequena. E no primeiro evento eu entendi tudo, assim, eu entendi que tinha alguma coisa ali que eu ainda não sabia direito o que era, mas que a cidade precisava, né? As pessoas precisavam de espaço para vender seus produtos. Não existia, vejam, não existia internet, não existia internet do jeito que é hoje, né? Não existia Instagram, não existia essa facilidade que a gente tem hoje. Então, parece que a gente está falando de muitos anos atrás, né? Mas 10 anos voa. E Mas se a aí, gente pronto. considerar 10 anos, muitas coisas mudaram, né? A comunicação mudou, né? Muito Tipo, o rápido. mundo mudou, tudo mudou. Demais, demais. Hoje né, de alguma maneira, é muito mais rápido você comunicar e vender. E aí, pronto. E aí foi caminhando, a feirinha foi crescendo naturalmente, porque as pessoas precisavam desse espaço. E aí foi crescendo. A primeira feirinha foram 12 expositores. Hoje em dia a gente tem uma média de 90, 100 expositores num parque grande, né? O Parque da Sementeira é uma média de 10 mil pessoas visitando o evento. Então, assim, o evento cresceu naturalmente e porque a cidade precisava daquilo, daquele espaço. E aí o Grupo Gambiarra foi se formando, o Grupo Gambiarra e Belli também, enquanto ser humano, enquanto empreendedor, assim, está em formação ainda. Foi crescendo, foi se entendendo ali diante do que ia surgindo. E hoje a gente tem um grupo, né, chamado Grupo Gambiarra mesmo, que são vários CNPJs diferentes, são empresas diferentes, mas que têm a essência da criatividade. Então, é a feirinha da Gambiarra, a loja colaborativa, a loja Gambiarra, que hoje está no shopping, está dentro da casa da gente. A Casa Gambiarra, que é a nossa feirinha mais nova, que é um espaço colaborativo, onde tem aulas de dança, de yoga, espaços compartilhados, né, para aluguel de salas. Então, e o Estúdio Gambiarra. Então, o Grupo Gambiarra é um guarda-chuva criativo e que se formou naturalmente ali ao longo dos anos, e todos eles a gente enxerga o compartilhamento, né, o poder do colaborativo, não tem um olhar romantizado sobre isso, né? Durante esses 10 anos eu consegui entender o que é o colaborativo, né? Quais são os limites dele. Isso também é muito importante a gente falar. Então, eu acredito muito no colaborativo, eu acredito no poder, eu acho que o futuro é colaborativo e que a pandemia só fez eu ter a certeza do nosso caminho, assim, da gente entender que está no caminho certo e que foi apenas tipo assim, acelerou tudo que eu estava construindo. E aí, daqui a pouco a gente entra em questões também de desafio, né? Quando você fala de não romantizar. Acho que eu vou guardar para a próxima questão. Mas aí, antes disso, o crescimento de expositores nesses 10 anos foi de 2, né? Lá atrás, quando você começou, e hoje está numa média de quanto? 12 expositores, hoje está na média de 100 expositores.
Então, Perfeito. fora os da loja, né? Que são a média de 60, de Que aí uma são de forma espaço mais fixa. físico. Tá. E são as lojas fixas. Agora eu queria jogar essa mesma pergunta para a Indra, porque também ela tem uma história bem interessante nesse sentido, como ela começou, bastante desafios, né, da vida como um todo, pessoal, profissional, bastante transições que levaram ela, né, esse caminho levou ela a fundar a Miwi, que é a empresa de bebidas sustentáveis e traz ali a kombucha, né, a produção de kombucha no momento em que Aracaju ainda não tinha esse tipo de produto. Indra. Pois é, Matheus. Tentar resumir também, porque é história, né, velho? Nossa, vai nos profundos da alma, assim, das coisas que a gente passou. Mas, ó, a minha introdução no empreendedorismo, né, minha vontade de empreender veio muito depois da morte de minha irmã. Minha irmã, ela tinha diabetes, então hoje eu vejo nitidamente uma Indra enquanto minha irmã era viva e uma outra Indra quando minha irmã faleceu, porque mexeu muito comigo, a níveis emocionais, enfim. Porque eu via o quanto eu vivia de forma automática, eu tinha uma vida que eu não, minha irmã estava adoecendo do meu lado e eu estava vivendo minha vida na época eu tinha uns 23 anos de idade, 23 para 24, minha vida de adolescência, de festa e tudo mais, de curtição. E aí minha irmã simplesmente, né, o lidar com a morte é muito vazio nesse sentido assim, nos traz uma verdade, nos traz um acesso às sombras assim que a gente fala caramba, o que é que eu posso fazer agora para não me voltar àquela vida automática de antes, né? É uma dor, é um impacto. Então eu já vinha no processo da advocacia estar não me vendo mais advogando, né? Uma coisa que não me deixava feliz. E aí, com a morte de minha irmã, comecei a estudar muito sobre alimentação, porque era uma coisa que é totalmente... Um diabético consegue viver hoje tranquilamente se ele souber se alimentar, se ele tiver um estilo de vida adequado. Então, como minha sobrinha, filha de minha irmã, foi diagnosticada com pré-diabetes, eu me senti numa responsabilidade de estudar profundamente para poder que minha sobrinha não passasse pelo que minha irmã passou, porque foi dolorido, era várias internações, várias cirurgias. E eu falei, e ela me fez prometer quando faleceu que eu ia cuidar dos meus sobrinhos. Ela falou, me prometa. Eu tô toda arrepiada porque no dia que ela falou isso, eu falei, você não vai morrer não, deixe disso. Mas eu prometo, se é para você ficar tranquila, eu prometo. E aí isso me veio muito forte, porque eu agarrei meus sobrinhos assim, de um jeito que eu falei, eu vou cuidar de vocês. Vamos, vou estudar. E aí, nesse momento, foi que me veio muito o acesso ao vegetarianismo, porque defendem muito, né? Quem é diabético tem que evitar o consumo excessivo de carne, porque carne, enfim, sobrecarrega a digestão. É toda uma explicação para não aprofundar muito. Só que com o vegetarianismo trouxe, além da parte alimentar, trouxe toda a parte ética, política do vegetarianismo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, sobre alimentação, sobre soberania alimentar, sobre coisas que não nos contam, de como a alimentação nos adoece, como a gente não escolhe o que se alimenta, basicamente. A mídia empurra para a gente, ó, coma isso que é legal, se alimente de tal forma, né? Naquela época, hoje, claro, mudou muita coisa, a gente sabe o que faz mal, o que nos faz bem, mas há 10 anos atrás, era leitinho na televisão. Tome leitinho porque é bom para o cálcio, você vai ficar legal. Então, assim, eu comecei a ver, eu falei, caramba, onde é que eu estava vivendo que eu não vi esse mundo que está se abrindo aqui na minha frente agora, né? E aí, claro, entrou nesses processos, isso foi por volta de 2015, ela faleceu em 2014, e eu vim nesse processo. Em 2017 foi que me veio essa vontade de empreender. Eu conheci a kombucha, eu comecei a usar a kombucha, porque quando você entra nesse mundo do vegetarianismo, você começa a conhecer várias coisas que você acha um ET. Então, assim, como é que eu não sabia isso antes, né? E aí conheci a kombucha, me apaixonei, comecei a fazer em casa, vi outros estados fazendo também para vender, e eu juntei o que eu estava querendo fazer, que era deixar de advogar, a empreender. Só que foi uma coisa assim, super, gente, 80% de ingenuidade, 80 não, 60% de ingenuidade, 40% de coragem e 0% de teoria. Eu não sabia nada de empreendedorismo. Eu fui assim, na raça e na ingenuidade. Eu olho para trás e falo, meu Deus, como eu era ingênua. E graças a Deus que eu fui ingênua, porque se não fosse minha ingenuidade, eu não estava aqui hoje.
Eu acho que Bela entende o que eu estou falando. Sabe aquela certeza que você vai fazer dar certo? Foi assim com a MIUI. Eu falei, procurei uma agência, fiz a identidade visual, fiz a marca, fui para o Rio também, por coincidência, Bela. Encontrei umas empresas lá, encontrei uma senhora maravilhosa, que até hoje agradeço a ela, que me recebeu, me falou tudo sobre como é empreender com kombucha, os equipamentos que eu deveria utilizar, como eu poderia fazer. Voltei para Aracaju super preenchida e coloquei em prática. Em 2017, em março de 2017, eu lancei a MIUI e foi só expansão, assim, só coisa boa. Contei um pouquinho da história, tá, Matheus? Para a gente não ficar muito demorado aqui. Claro, maravilha, maravilha. E eu acho muito interessante porque vocês têm ali... Eu não sei como vocês conseguem administrar o tempo, né? Aí a pergunta básica de todo empreendedor, como que gerencia tantas coisas, porque tem diversas frentes de atuação, né? Você como terapeuta Ayurveda, você também ali com a ONG do Sorrio, também com a MIUI, a Beli, ali tem todo o grupo Gambiarra como guarda-chuva, né? E as iniciativas que ela leva. Ela também me contou sobre a mentoria, né? Muitas coisinhas. Então, a galera que interessar também pode depois buscar, né, um pouco mais sobre cada uma delas, entender o trabalho que ela tem desenvolvido. E aí, a minha pergunta agora, ela vai especificamente sobre, na jornada de empreendedorismo, temos também grandes desafios, né? Como a Beli falou agora há pouco, não é um conto de fadas, né? Literalmente, mas a pandemia trouxe também um momento muito crítico, né, para muita gente, pequenos e médios empreendedores, sobretudo. E vocês duas tiveram um grande impacto nesse lugar. E eu queria abrir um pouco agora para esse desafio, né, entender o que foi mais desafiador, né, se vocês pudessem escolher uma coisa, e como que vocês driblaram isso. Beli. Nossa, eu quase surtei, quase enlouqueci, de verdade, porque eu poderia muito bem ser uma empreendedora despreocupada, né, ou empresária que, vamos lá, vou dar um jeito, vou pedir ajuda aqui, vou pegar um empréstimo, sei lá, se não tiver dinheiro guardado, e vou seguir. Mas o meu negócio, ele mudava a vida de 90 pessoas, 90 famílias em um dia de evento, mais as 60 na loja, mais os funcionários e mais a minha vida também, né? Então, financeiramente, assim, realmente eu cheguei no momento, nesse primeiro momento da pandemia, que eu entendi o que era pandemia, assim, o quão grave era aquele momento, eu quase dei uma... Não, peraí, eu vou ter que mudar tudo e aí não sei o que vai acontecer. Mas as coisas foram se organizando de alguma maneira, a Gambiarra foi se ajeitando, Beli foi se ajeitando ali também, acabou surgindo um outro serviço dentro da caixinha Beli, assim, da parte de consultorias para pequenos empreendedores, porque eu enxerguei que muita gente precisava de ajuda, assim como eu naquele momento. Aprendi, inclusive, a pedir ajuda para as pessoas, aprendi poxa, o que é que eu faço agora, né? Me dá uma luz. Então, eu aprendi a ser consultada também, ser ouvida por família, ser ouvida por amigos, por pessoas como Indra, né, que fazem a mesma coisa que eu. Assim como aprendi que eu precisava ajudar as pessoas de uma outra maneira, conversando, né? Botando uma experiência na mesa e explicando, é muito mais simples do que você imagina, vamos juntas, vamos conversar. Então, com a pandemia, eu entendi o poder gigante da conversa. E aí surgiu essa caixinha Beli consultora de pequenos empreendedores, especialmente mulheres, foi o que surgiu, assim, naturalmente, no meio do caminho. E já era um encontro meu, só que eu não deixava claro, assim, para mim, eu acho, não percebia. Porque a grande maioria, 80% dos empreendedores, né, são mulheres, das empreendedoras na feirinha. Então, na loja nem se fala, é uma média de 98%. Eu acho que eu tenho, sei lá, um empreendedor. Então, as coisas foram se entendendo nesse sentido. E aí, a gente fez uma ação, a gente não tinha dinheiro nenhum, né? Porque a feirinha, a primeira coisa que foi prejudicada foi o evento. Não podia, foi a primeira a fechar e a última a abrir. Então, a gente entendeu que... Estou ouvindo aqui o chat. A gente entendeu que precisava dar um suporte e entendeu que tinha uma janela ali durante a pandemia que
precisávamos fazer alguma coisa. Então, a gente abriu um crowdfunding, né, um financiamento colaborativo, através do Benfeitoria, que é um portal muito legal para quem tiver projetos para fazer. É uma vaquinha online. A gente se entendeu, poxa, a gente não vai conseguir um apoio de instituição nenhuma se a gente não consegue na pandemia. Imagine durante uma pandemia, a gente não vai conseguir, não tem grana em caixa, porque a grana que tem vai ter que pagar os funcionários, e olhe lá, e vai ter que fechar a loja. Não fechou a loja física, por exemplo, ficou só no online. Então, além dos outros negócios, né? Tudo a gente teve que rebolar. Então, entendemos que era hora de profissionalizar as pessoas. Então, eu de casa estava tentando correr atrás, estudar muito, tentar entender o que fazer, buscar soluções criativas, mais do que a criatividade foi para jogo, para entender o que tinha que ser feito naquele momento. E entendemos que era o momento de fazer uma mentoria para essas mulheres, né? Então, a gente conseguiu captar 16 mil reais, conseguimos fazer uma feirinha online. Então, desse valor, a gente conseguiu metade fazer uma feirinha online para suprir toda aquela galera de bastidores de evento, galera de iluminação, os artistas, todo aquele ecossistema de uma feirinha, técnico de luz, técnico de som, audiovisual, etc. Então, todas essas pessoas ganharam o cachê, né? E fizemos também uma ação para galera de casa também, para se entreter, adoçar um pouco a alma, né, que é o que a feirinha faz. E também, do outro lado, a gente conseguiu profissionalizar, com a minha mentoria, 11 mulheres empreendedoras. E foi nessa mentoria que eu entendi a realidade mesmo delas, de diferentes lugares, né, privilégios diferentes, mulheres mães, que durante as aulas precisavam estar ali com o menino, e a gente precisou mudar horários de aulas por causa delas. Então, o meu nível de empatia foi lá para cima, assim, se eu já trabalhei isso na minha vida toda, foi nesse momento que eu entendi a olhar para as pessoas, assim, a pandemia me ensinou a conversa, o poder do colaborativo, o olhar para o outro, a empatia, foi um encapsulado, assim, de ensinamentos, e essa foi a nossa ação principal durante a pandemia. Nossa, caramba, né? Indra, você também teve bastante coisa, né, por aí. Não só relacionado à pandemia especificamente, mas qual o seu maior desafio aqui? Nossa, Matheus, a pandemia, cara, é isso. Me trouxe, assim, coisas boas, né? Porque, queira quer não, todo momento que mexe com a zona de conforto nos engrandece, nos traz reflexão. Mas mexeu muito, assim, comigo, porque entrando a pandemia, o Ministério da Agricultura emitiu uma normativa de que todas as fábricas de kombucha do país teriam que se regularizar a uma PIC, né? Que é o padrão de identidade, padrão de qualidade do produto. E isso, assim, eu já estava esperando, porque sempre houve esse burburinho, mas eu não achava que seria no meio da pandemia, com faturamento caindo, porque as pessoas não saíam para comprar, né? E, enfim, teve isso, e principalmente, mas que, né, foi bom, não vou dizer que foi ruim, não é que foi ruim, foi desafiador. Eu lidar com tudo isso, lidar com obra, na pandemia tudo subiu, material de construção, mão de obra subiu. Então, ter que ampliar uma empresa, comprar equipamentos, ir atrás de investimento no meio de uma pandemia foi bem desafiador. Mas me expandiu muito como empreendedora, sabe? Eu percebi a força que é uma empresa, a função social que uma empresa exerce na sociedade, assim, em termos de geração de emprego, como o Beli falou, em termos de comunidade. Imagine se, por conta da pandemia, eu fechasse a Miuí, né? Quantas cadeias eu ia deixar de alimentar, de fornecedores orgânicos, de fornecedores de embalagem. Mas o meu maior desafio, assim mesmo, que me fez quase realmente fechar a empresa, foi uma crise de vidro que assolou o país por conta da pandemia. Simplesmente todas as fábricas de vidro do país todo estavam sem estoque, estavam com as fábricas totalmente sobrecarregadas com a produção. Dizem, né, isso eu estou falando aqui, eu não sei se é confirmado, mas dizem que o consumo de álcool durante a pandemia subiu muito. Então, isso exigiu muito das fábricas de cerveja, enfim, de álcool, a pedir mais, a fazer mais pedidos para as empresas que fabricam vidro. Só que essas empresas dessas bebidas são maiores, têm um poder de compra muito maior do que a Indra Miuí em Aracaju. Né? É um poder de compra imenso. Então, é claro que uma fábrica de vidro vai atender um pedido maior de uma empresa grande,
do que o meu pedido relativamente pequeno, entende? Então, assim, quando eu me dei com essa decisão de ter que não poderia mais usar vidro, meu estoque estava acabando, eu ter que mudar para PET, porque era uma coisa que eu defendia muito o uso do vidro. Eu era totalmente ativa em rede social do quanto de sustentabilidade. A ONG Sorriu, né? Eu falava abertamente, nossa, contra o uso do plástico, e agora minha empresa vai ter que usar plástico. E eu comecei a me sentir meio incongruente, meio hipócrita, assim, um pouco, e falei, cara, o que é que eu vou fazer? E, claro, com medo do julgamento, né? E meu próprio julgamento, eu acho, também nisso tudo. Só que aí, eu lembro que, na época, meu esposo me deu muito assim, me deu aqueles chacoalhões, falou, ó, bora, reaja, cadê? Como assim? Vai desistir? Não, não pode. Não tem que ir para plástico? Então vamos para plástico. Nem que a gente passe um tempo no PET, depois volte. Vamos pensar em formas, vamos aumentar a capacidade da Sorriu de fazer mais limpezas, vamos pensar em estratégias, mas vamos parar não. Então, assim, a MIUI quase finalizava seu ciclo aí por conta de uma... Eu digo, minha gente, podendo cometer o pecado de estar sendo injusta, mas eu senti muito, assim, uma pessoa me falou essa frase, eu não sei quem foi, mas ideologia não paga boleto, ou ideologia não faz uma empresa funcionar assim, tipo, é importante ter ideologia, é importante você ter todas essas frentes de sustentabilidade, orgânico, o veganismo, eu tenho tudo isso na MIUI ainda, eu só uso orgânico, a minha PET é biodegradável, mas assim, se eu fosse só pela ideologia, quem sabe eu não estaria com a MIUI hoje, né? Então, eu acho que o capitalismo consciente traz muito isso, da necessidade da gente... O capitalismo é fundamental na nossa sociedade. A gente precisa dele, mas precisa trazer a consciência também. E eu acho que é isso que a gente está propondo aqui, nós como empresas, eu com a MIUI, Beli com a Casa Gambiarra, de fazer esse novo formato de empreender, e trazer para a sociedade esses novos conceitos, assim, entende? É mudar um pouco o dinheiro e o poder das mãos que souberam, digamos, né? E a gente poder dividir isso um pouco. Eu acredito muito nisso, assim, tá? Mas é uma opinião pessoal minha e vamos seguindo. Sabe que muita gente, até nós, conselheiros e voluntários do movimento do capitalismo consciente, a gente acredita muito nisso, por isso que a gente está unidos assim, sabe? Por esse propósito que ele é maior, né? Quando a gente pensa em que a gente consegue unir e equilibrar toda a cadeia que traz, né, coisas muito positivas para todos os lados, desde o pequeno produtor, desde os acionistas, desde, enfim, todas as frentes, né, de atuação. A gente, enquanto marca, e aí falando enquanto publicitário e consultor de marketing, a gente também cria boas histórias, a gente conecta boas causas, a gente conecta negócios que têm um propósito que vai muito além do que só o lucro. E as pessoas que acompanham o movimento, ou até que não acompanham, mas que acreditam nisso, tem uma carência muito grande de referência, né, de pessoas para trocar sobre isso. Pessoas que acreditam em um modelo que pode ser diferente. E eu acho que vocês, dentro das suas respectivas indústrias, vamos dizer assim, e atuações, vocês conseguem fazer isso de uma forma muito interessante, muito inovadora, especialmente em um mercado muito mais restrito, muito mais regional, muito mais local, pela falta mesmo de referência, né? Pela falta de, talvez, algum material, pela falta de... Enfim. Então, é muito valioso e eu acho muito... Inspira muito a gente, assim, ouvir a história de vocês. E quando a gente fala de propósito maior, eu queria direcionar a pergunta agora para isso, porque a gente tem aqui uma clareza sobre o empreender de vocês pelo coletivo, mas eu queria entender, assim, de forma mais aspiracional, o que move vocês para empreender no final do dia? Qual é o sentimento que faz tudo e todos os perrengues valerem a pena? Beli. Eu entendo que o meu trabalho muda a vida de alguém, seja, como a Indra falou, a vida de um colaborador meu, ou da vida de um cliente, de um parceiro, enfim, as pessoas que estão envolvidas na gambiarra de um modo geral. Então, quando eu acabo uma feirinha, que eu vou conversar com um expositor, né, que começou a marca, criou a marca ali para participar do evento,
e estava passando por um momento super difícil, investiu tudo que tinha naquela inscrição, né, para estar ali e apostou o investimento, e ele chegar para mim e dizer, vende tudo e ainda conseguir lucrar bem. Isso aí vale por tudo, né? Eu estava uma colaboradora que me disse, poxa, você me desafiou, você me fez olhar outro caminho, você me fez aprender aqui na Gambiarra, a gente aprender uma outra coisa que eu não sabia. Então, eu acho que o empreender ele tem esse potencial gigante de mudar um ecossistema, né? De, poxa, eu mudo aqui. Eu primeiro me desafiei, né? Como a Indra falou, fui na ingenuidade, é como a gente começa a empreender. E é melhor realmente que seja assim, muitas vezes. A gente empreende no Brasil, né? De uma maneira empírica, sempre, por necessidade, a maioria das vezes. Então, a gente empreende do jeito que dá, com os recursos que se tem, sem muito planejamento. E no meio do caminho, a gente vai entendendo o processo e vai errando, se lascando e vai conseguindo fazer o barco andar. Então, esse é o processo do empreender brasileiro. Foi o meu, é o de Indra, está sendo de um monte de empreendedor da feirinha. Então, é bonito, mas não é romântico, né? E, então, eu acho que o empreender é alimentar esse ecossistema, e aí cabe a cada um alimentar de uma forma positiva ou não. Eu vou dizer o que eu entendo disso aqui tudo, de capitalismo consciente, né? O capitalismo existe, é um sistema, e a gente tem que se adequar a ele de alguma maneira, ter muito cuidado para não ser engolido por ele, e aí é muito difícil, especialmente sendo mulher. Eu faço isso diariamente, ainda deve passar, as mulheres estão aqui assistindo, Thelma, Ana Cláudia devem saber o que eu estou falando, mas a gente passa provações diárias no empreender, assim, seja numa reunião com o gestor público, seja numa reunião com outros empreendedores, mas é desafiador diariamente. Então, você continuar resistindo a empreender com empatia, mesmo sendo massacrado. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que é bacana trazer, que aconteceu na última feirinha. A gente ocupa espaços públicos, né? Ninguém sabe, mas muita gente acha que a gente tem uma super abertura da prefeitura, um super apoio, e não tem. Então, eu acho muito bacana trazer isso aqui, e muito pelo contrário. Quando a gente vai para os espaços, a gente enfrenta diversos desafios nesses espaços. Eu sou arquiteta urbanista, então eu tenho outro olhar pela cidade, né? Eu quero que as pessoas se provoquem, que se sintam pertencentes ao seu lugar, ao seu espaço. Então, nessa última feira eu passei por uma experiência péssima de um morador que desceu para discutir, já desceu dizendo que era policial, ele falou exatamente essas palavras, policial, homem e pai de uma menina que estava tentando dormir, né? E a gente tem todo um ofício, né, que autoriza a usar o espaço, a gente faz tudo com muita amorosidade, com muita empatia, enfim, esse tipo de acontecimento faz com que a nossa casca empreendedora vá arranhando um pouco, né? Então, eu acho que você continuar fazendo empreendedorismo consciente, né, com empatia, é super desafiador. Então, o meu maior desafio hoje é continuar tendo empatia, continuar tomando decisões que pensem no outro, né, que eu me coloque no lugar do outro e que eu continue sendo amorosa num sistema como esse. Eu acho que é o meu maior desafio hoje. Maravilha, Indra. E você? O propósito no final do dia, qual que é o seu sentimento em relação a isso? Olha, Matheus, o que me dá força, tá? Compartilho muito do que Beli falou, sinto muito, assim, toda a fala dela. E o que hoje me dá força, eu confesso a você que meu propósito mudou ao longo desses anos, né? Eu sou extremamente... danço de braços juntos com a mudança, assim, gosto da mudança, me alimenta. Então, o meu propósito vem mudando. Eu sinto que eu vou amadurecendo e o propósito vai amadurecendo também, né? Então, hoje eu sinto muito, assim, que meu propósito maior, que me dá força, é o que eu chamo, não sei se tem alguma teoria dessa aí já formada, mas de obrigação mínima. Porque eu olho para a minha vida e vejo o quanto eu sou privilegiada. É muito do que Beli falou. A gente tem privilégio, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à internet, a gente tem uma base familiar, a gente teve possibilidade de se formar na faculdade, de ter uma educação. Então, assim, é o mínimo que eu posso fazer, me expandir como pessoa, me expandir como empresa, me tornar grande a ponto de contratar mais pessoas, de incentivar mais famílias, melhorar as famílias, entendeu?
dos meus funcionários, dos meus fornecedores, de toda essa cadeia que a gente tanto comentou aqui. Então, hoje a minha força maior é essa, assim, quando eu chego cansada e falo, não posso desistir. E isso veio muito desse momento que eu comentei da pandemia, que eu quase desisti. Quando eu pensei o que aconteceria se eu desistir, eu falei, não posso. Olha o acesso, olha o privilégio que eu tenho. Por ser branca, tudo bem, a gente é mulher, a gente passa por desafio, mas tudo bem, a gente tem uma base boa também, de consciência. Tudo isso que Beli falou, super verdade. E, ao mesmo tempo que é verdade, também traz aquela força de que, não, eu consigo dar conta disso. Vamos, é difícil mesmo, mas eu consigo, vamos lá. Vamos respirar, amanhã é um novo dia. E o que me ajuda, assim, demais, já fazendo um pouco de propaganda de mim, porque eu mereço, é a medicina Ayurveda, assim, que me trouxe rotina, me trouxe presença, sabe? Isso para quem empreende, que é uma jornada um pouco, muito exigente de reunião, de coisas que faltam, de ter que lidar com estoque e cliente, entrega e nota fiscal e tudo mais. É importante ter essa vida, digamos, estruturada, sabe? Um sono adequado, uma alimentação adequada, enfim. E é um conjunto de fatores, o que me dá força, sabe, Matheus? É muito essa parte mental, assim, de querer melhorar o mundo de forma empresarial mesmo, crescer minha empresa e ajudar mais pessoas. E essa parte de mim comigo mesma. Eu sinto que o cuidado que eu tenho é essencial. Quando eu não tenho esse cuidado, eu me desestabilizo. E é o que me dá força também, é me cuidar. Sabe que você traz muito isso da Ayurveda, né? Até uma até estava comentando aqui, ela deixou aqui no chat que a questão do movimento de consciência, né? De olhar o ser na integralidade, né? Em várias frentes, né? Sobre o olhar da medicina Ayurveda, particularmente. E você traz muito isso para você no seu movimento, como pessoa, como empresária, que é uma só no final do dia, né? No final das contas. E Belly traz muito do balé, né? A disciplina, né? E precisa, né? Porque são muitas coisas, né? Precisa parar para respirar, criar uma rotina, estabelecer que nós somos humanos. Humanos, empreendedores, mas humanos, né? Ainda humanos. E tá tudo bem, assim, acho que quando a gente também demonstra um pouco dessa nossa vulnerabilidade, dessa nossa forma de olhar para a vida e imprime isso dentro dos nossos negócios, dos nossos produtos, marcas e serviços, e dos nossos colaboradores, eu acho que todo mundo tende a ganhar, todo mundo tende a olhar sobre um olhar muito mais flexível e equilibrado das relações, né? E isso é muito legal, assim, de vocês duas. Não somos, e aí me incluindo, perfeito nesse lugar, eu acho que é um exercício que ele acaba sendo diário, e seja o balé, seja a Ayurveda, seja cada um na sua maneira, nos traz esses aprendizados super importantes. Eu vou trazer uma pergunta agora da Mariana. A Mariana ela colocou aqui que a história de vocês é muito inspiradora. Ela tem uma pergunta sobre a visão do futuro que vocês têm da empresa de vocês, e aonde que vocês desejam e se dedicam diariamente para chegar. Você tem uma visão, qual que é essa visão de horizonte a partir do presente, aqui e agora? Beli. Uau, Mariana. Que pergunta profunda. Veja, eu, como Indra, eu vou me ajustando ao caminho. Eu acho que a maior habilidade que a gente pode ter, eu gosto de estudar muito sobre o futuro do trabalho, sobre tecnologia, inovação, eu amo, sou fissurada. E eu entendo que hoje, realmente, a maior habilidade que a gente tem que ter é a adaptação. Veja, em 10 anos a gente não tinha Instagram, agora a gente tem, daqui a pouco, amanhã, a plataforma pode sumir, vem outra, né? Vem inteligência artificial que já está aí. Então, assim, eu estou disposta a experienciar e me adaptar ao que vier. E se eu entender que amanhã o empreender já não me alimenta mais, eu vou para outro caminho e está tudo certo também. Eu gosto de aprender, eu gosto de me alimentar de experiências, eu gosto de entender esses novos caminhos. Então, a minha visão do futuro se alinha totalmente com o que a gente está construindo na Gambiarra.
o que a gente construiu até hoje, né? A gente passou por algumas fases. A primeira fase foi a construção de espaços para os pequenos empreendedores venderem seus produtos, comercializarem. E aí agora a gente está passando para a fase da profissionalização, que era algo que eu entendia que era lá para frente, sei lá, mais 10 anos, só que a pandemia me apresentou, né, mais uma vez, encapsulou e mostrou que tinha que ser ontem. E eu entendo que a profissionalização de pessoas, né, de pequenos empreendedores, para que o empreendedor sofra menos no caminho, como eu sofri muito e sofro, como o Indra sofreu, mesmo a gente tendo todos esses privilégios, meu Deus do céu, né, tanta porrada que a gente leva. Então, e hoje eu enxergo que o poder público não chega junto como deveria, as escolas ainda começaram, né, a trazer o empreendedorismo, a educação financeira, mas tudo ainda é muito tímido, então a gente tem que fortalecer isso. E a missão da gente é essa também, atuar nisso, nessa educação, de uma forma empática, amorosa e trazendo o nome do que a gente está falando hoje, consciente. Eu acho que consciência é o caminho, assim. Então, a Gambiarra está muito nesse processo de aprendizado também, de encontro, como é que vai ser isso, né? A gente está nesse processinho aí de entender esses novos caminhos do futuro, mas muito alinhados com a educação. A educação vai ser o nosso... E eu estou muito feliz, assim, com o que a gente está construindo. O propósito é fortalecer o outro. E que doido, né? Que lindo isso, da gente ter um negócio onde a gente né? Onde a gente se fortalece e, tipo, fortalece o outro, assim, o colaborador. Eu me arrepio toda, assim, que a gente fortalece as pessoas, fortalece... A gente bota a comida na mesa de casa, quem a gente ama, e os outros também. Isso é muito bonito, assim. Se talvez essas pessoas enxergassem isso, né? E pudessem vivenciar o empreender de uma forma mais leve, a gente tivesse outro caminho, porque o Brasil é essencialmente criativo, né? É muito lindo de ver como a gente nasceu criativo, a gente sabe dar um jeitinho, a gente sabe fazer a gambiarra, né? De um modo bonito. Tem um caminho seu muito interessante aqui, assim, em relação à educação, porque você também passou, assim como Indra, né, o facão onde só tinha mato, entende, né? E aí é muito bom a partir da experiência, do aprendizado que você tem ali no dia a dia, de poder levar isso para outras pessoas que não tiveram referência, não tiveram educação, não tiveram a formação, não tiveram a capacitação mais técnica, assim, para coisa do processo de empreendedorismo, por exemplo. Isso é muito legal, assim, é muito maravilhoso, assim, você poder exercer e entregar esse valor para outras pessoas que se sentem inspiradas por vocês, mulheres, ali tomando a linha de frente. Indra, para você, eu jogo a pergunta. Para Deixa eu você... só lembrar aqui que eu já viajei na... Não, visão de futuro. Vá, fale, Matheus. Aqui a gente estava falando especificamente sobre a visão do futuro, né? A visão de horizonte. Como que você enxerga a MIUI, especificamente a empresa de você, a sua empresa, e a ONG também, a Soul Rio. E aí, só abrindo um parêntese, a ONG Soul Rio, ela tem um propósito muito bonito também. A Indra, ela fundou essa ONG, então tem todo um trabalho de coleta de resíduos no rio Vaza Barris, que é um rio que fica em Aracaju, em Sergipe. E é um trabalho muito bonito, porque também conta e tem a participação de crianças, de escola. Travou? Travou. Né, do Vaza Barris. O nome do projeto a gente está assistindo e acompanhando. Quiser conectar com a Indra no projeto ou com a Isabelle também, daqui a pouquinho a gente passa os contatos. Mas aí, Indra, visão de horizonte. Olha, Matheus e Mariana, obrigada pela pergunta, bem profunda mesmo, mas assim, eu quero que a MIUI esteja no Brasil todo, quero que as pessoas consumam MIUI, conheçam Sergipe, vejam o selo da Soul Rio, podem saber o que é Soul Rio Vaza Barris, eu quero ser conhecida, de verdade mesmo. Isso é um sentimento recente, viu? Porque eu vejo quanto eu posso e sou capaz disso, pode levar... o tempo que for, mas eu estou trabalhando diariamente para isso e Beli sabe o quanto é formiguinha, é passinho por passinho, é ter que lidar com o investimento de agora, crescer um pouquinho agora, crescer mais tarde,
E é relativamente nova a minha empresa, tem só 5 anos, né? Mas, assim, esse ano a gente vai lançar novos produtos, quero montar uma logística muito forte para estar no Brasil todo. Não sei como vou fazer isso ainda, porque logística é uma coisa que aperta em indústria, né? Ainda mais do pequeno produtor, mas eu tenho certeza que o universo vai fazer assim, ó. Quando a gente se move, o universo vem, coloca o chão, move a estrutura. Eu acredito muito nisso, empreendo muito em cima disso. Claro, com razão, mas também acreditando de que forças me sustentam e me ajudam também. Então, assim, eu quero muito isso para a Miui e para a Sorrio, porque a Miui crescendo e se expandindo, a Sorrio vai se expandir junto também como claro, agregada a um produto, mas a Sorrio tem capacidade, assim, de crescer como ONG, independente da Miui, claro, né? Como o Matheus falou, é uma ONG que a gente limpa o Sorrio, o Vaza Barris aqui em Aracaju, foi feita junto com meu marido, a gente ia velejar, havia muito lixo no rio aqui, e a gente meio que institucionalizou e está sendo, assim, um presente para a nossa vida, a Sorrio, sabe? E a gente vai fazer muito por ela ainda. É isso. Eu quero uma Maravilha. expansão, quero levar o Brasil aí. Maravilha. Gente, ó, a gente está encerrando a nossa conversa aqui, está quase terminando o nosso horário, quase às 7 horas no horário de Brasília. E eu queria agradecer demais, assim, já de primeira mão aqui, agradecer muito, foi para mim assim, foi uma super inspiração. Infelizmente, é isso, né, gente? Eu tenho 1 hora, né, produção? Eu queria só a confirmação aqui. Ah, tá. É isso mesmo. Então, eu queria agradecer demais, em nome do Instituto do Capitalismo Consciente Brasil, a filial Nordeste. Queria dar um salve para todos os colíderes e a nossa líder, Mel Oliveira, todos os colíderes em cada um dos estados do Nordeste, a todos os conselheiros que a gente está super engajado fazendo, né, todo esse trabalho acontecer por trás, porque a gente acredita nisso. A gente queria agradecer por toda a partilha aqui de vocês, honrar a história de vocês aqui, que ela é super essencial, necessária, profunda, inspiradora. Dizer que o Instituto Capitalismo Consciente também está de portas abertas para quem quiser conhecer mais o trabalho, os cursos, os eventos que acontecem também, as formações, parceria com empresas e também os cursos de formação como conselheiros e embaixadores. Beli, Indra, que honra eu, Matheus, poder estar aqui com vocês, compartilhar. Acho que a nossa troca foi muito boa antes, né? E aqui também agradeço demais, muito mesmo. Queria também passar os contatos, né, de vocês rapidinho. Quem quiser acompanhar o trabalho tanto do grupo Gambiarra e de todas as iniciativas de Isabelle Ribeiro, quem quiser acompanhar todas as iniciativas e o trabalho da Mil e da Indra Dávila, é só entrar nas redes delas. Vamos lá, aí vocês me ajudem agora. Temos aqui o Instagram, né? Primeiro, Beli, joga para mim. Fala para mim. Meu Para quem Instagram quiser é conhecer. Isabelle Ribeiro. ISABLE, Isabelle Ribeiro. Lá eu coloco todos, claro, como uma empreendedora, está lá estampado orgulhosamente todas as marcas. E, poxa, obrigada demais, Matheus, foi fantástico. Foi uma maneira também de conversar com a Indra, que a gente sempre se admirou, assim, né? Sempre se acompanhou e nunca tínhamos parado para fazer isso. Fiquei instigada a fazer mais vezes, inclusive. E me sigam lá, eu amo compartilhar sobre o empreender, né? E ajudar as pessoas mesmo de forma prática, descomplicada, pé no chão, sem romantismos. Então, eu entendo que, de alguma maneira, eu também ajudo ou tento ajudar ali com informação no Instagram. E gosto sempre de fazer isso, sinto uma coisa genuína mesmo, em ajudar as pessoas com as coisas que eu sou, assim, compartilhar. E muito obrigada, que o Capitalismo Consciente continue impulsando. E obrigada por trazer isso para o meu caminho, assim, que eu não conhecia. E estou instigada a conhecer, estudar mais, assim, e praticar, né, mais. Obrigada mesmo. O pessoal tá aqui no chat falando que o tempo passou super Matheus, posso rápido, nem falar sentiram. rapidinho de uma coisa que eu Claro, acabei de claro, lembrar? claro. Gente, Beli falando aí, né, da gente, quanto a gente deveria conversar e tal, e eu aqui pensando, eu falei, Beli, não imagino o quanto ela me inspirou a ser empreendedora quando eu comecei lá atrás,
E, Beli, você não vai lembrar, mas eu participei de uma feirinha da gambiarra. Não era Miuí. Era como... Nossa, eu esqueci o nome agora, mas eu estava assim, minha mãe fazia umas comidas vegetarianas, veganas. Falei, mãe, vamos nessa feirinha da gambiarra e tal. Você não lembra, mas você super me inspira, cara, desde sempre. Isso é muito incrível. A gente ter na mesma cidade, assim, toda essa egrégora bacana, sabe, gente? O quanto o mundo precisa disso, desse fortalecimento mesmo. Olha que lembrança boa eu tive agora. Tinha esquecido. Massa. Fortalecimento. Indra, suas redes sociais, no caso, é o site, o que você quiser eu compartilhar digitei com o aqui pessoal. o meio de Beli. O meu é indra.ávila. É um pouco mais complicadinho, mas dá para achar. E lá também tem a Miuí, tem tudo. Tem a ONG também, Sorriu e tem tal. Tem a ONG Sorriu. Agora eu queria tirar uma foto. Vou tirar uma foto da gente aqui na tela, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Aí, boa. Ficou legal? É isso, pessoal que está no chat. Obrigado pela presença de todo mundo. Nossa, todo mundo aqui falando gratidão por trazer inspiração, o empreendedorismo mais para perto, de forma mais tangível, de forma mais humana. Enfim, muitos comentários muito legais. Bacana, E é Jorge, isso, pessoal. obrigada. Infelizmente a gente precisa desligar, mas agradecemos demais a todos vocês e a todas vocês também. Tá bom? Até o próximo evento. Mês que vem vai ter mais. Filial Nordeste aí, trazendo novos temas, novas propostas e novas pessoas também. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau.